agência.eclésia.pt é neste portal que pode acompanhar estes temas da atualidade. Agora, destaque para a perseguição religiosa no mundo. Foi hoje divulgado em Roma o relatório sobre a liberdade religiosa e está connosco Catarina Martins Petencourt, que é a diretora da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, a entidade responsável por este estudo. Muito boa tarde, Catarina. Boa tarde. Obrigado por estar uma vez mais no programa Eclésia. Foi apresentado há algumas horas este relatório sobre a liberdade religiosa. Será dentro de 2 dias apresentado no nosso país. O que é que há a reter de novo deste relatório? O que é que salta à vista destes dados? Bom, este relatório é uma análise da situação do mundo entre junho de 2014 e junho de 2016, portanto, os últimos 2 anos, e são analisados 196 países do mundo e, infelizmente, mais uma vez, verificamos um acentuado agravamento da situação da liberdade religiosa no mundo. Portanto, há vários países no mundo em que a situação piorou. E neste relatório, tendo em conta estes 2 anos que passaram, os países do Médio Oriente, alguns de África, Ásia, há alguns países que são de facto o grande foco deste relatório. Também verificamos que nestes 2 anos houve um aumento destes fenómenos de extremismo religioso, em que de facto este extremismo está na ordem do dia, em que vimos atos bárbaros, portanto violações, decapitações, formas bárbaras de provocar o outro, testar o outro e usar também as redes sociais para espalhar estes massacres, estes ataques. Portanto, é um relatório em que mostramos, de facto, que há um claro retrocesso na liberdade religiosa no mundo e que, mais uma vez, continuamos a nossa análise leva a que haja, de facto, o desaparecimento de algumas comunidades cristãs, em particular no Médio Oriente, nos próximos 5 anos. É um relatório que não é exclusivo do cristianismo, ele avalia, analisa a liberdade religiosa nas várias sensibilidades religiosas, mas há um sublinhado e há este dado ressalta à vista: os cristãos é o grupo mais perseguido neste momento no mundo. Sim. Com esta análise que fazemos, voltamos a frisar que, de facto, os cristãos são os mais perseguidos no mundo. Este relatório, como disse, efetivamente analisa todas as religiões, não é exclusivo só da comunidade cristã, mas neste período continuamos a ver um agravamento da situação da comunidade cristã e, de facto, esta análise destes últimos anos leva-nos exatamente a dizer que, provavelmente, e se a situação continuar a evoluir como tem evoluído nos últimos anos, teremos o desaparecimento de comunidades cristãs inteiras no país do Médio Oriente, nomeadamente no Iraque e na Síria. O que nós temos visto, de facto, é que nestes últimos 2 anos, temos visto que estes ataques de fundamentalismos, deste hiperextremismo religioso que estamos a assistir no mundo, está a levar a diversas comunidades que estão a desaparecer. Portanto, há várias minorias que estão a desaparecer. E por isso também, neste livro também é focado o facto de ter sido declarado a nível internacional, em várias instituições, no Parlamento Europeu, no Congresso dos Estados Unidos, também aqui em Portugal, no nosso Parlamento, que foi tomada a posição de um genocídio em curso contra as minorias. E, portanto, o que nós verificamos, de facto, que neste momento, há claramente um ataque à religião, à cultura de minorias, que estão a desaparecer e que irão provavelmente desaparecer nestes próximos anos se a comunidade internacional não atuar efetivamente. Podemos dizer que a presença dos cristãos nestas regiões do globo é também a presença de uma forma cultural, de uma forma de viver e organizar a realidade e que, se estes grupos não estiverem lá, no futuro serão países diferentes, mesmo em termos de direitos humanos, em termos de grelhas de valores, tudo isso mudará. Sim, porque de facto a comunidade cristã tem os seus valores, a sua forma de viver, e se pensarmos que todas as comunidades têm a sua própria cultura, a sua própria forma de viver, transmitir os valores, se vamos estar a retirar várias minorias destes países, evidentemente que vai ficar uma só grande maioria com os seus valores e haverá um retrocesso porque estamos a viver em países onde existe apenas uma forma de estar, uma forma de viver e claro que culturalmente irá haver um empobrecimento deste próprio país. Portanto, a nossa perspectiva de facto neste relatório é uma perspectiva de alguma apreensão por aquilo que poderá acontecer nos próximos anos. São números, mas estes números carregam tragédias, não é? É um relatório que não podemos olhar de todo
na base das percentagens ou números frios. Sim, claro. Porque em cada número que ali está, estão centenas de dramas humanos. Sim, sem dúvida. E uma das conclusões também que retiramos neste relatório é exatamente este fundamentalismo, este extremismo que está a haver relativamente à religião, está a provocar, esta é uma das razões destas massas de deslocação de homens e mulheres, portanto, estes milhões e milhões de refugiados. Atingimos mais um recorde, não é? Mais de 65 milhões, segundo os dados da ONU. E isto tem a ver exatamente com todos estes conflitos que estão a existir nestes países e que, se não conseguirmos encontrar uma solução a nível internacional, irão continuar e este número irá continuar a crescer de uma forma galopante, como temos assistido nos últimos anos. Não nos podemos esquecer que há 2 anos havia cerca de 55 milhões, agora 2016 cerca de 65, portanto, são números assustadores e infelizmente continuamos a ver que estes fenómenos continuam, a comunidade internacional não está a ter capacidade de pôr um travão a estes fenómenos e vamos ver o que é que estes próximos anos nos trarão e o que é que nos irão mostrar também de evolução da humanidade e do mundo. O grande objetivo deste estudo é mudar mentalidades, é mobilizar pessoas no sentido de ajudarem e de se preocuparem com a condição em que outros se encontram e por isso sei que nos próximos dias a Ajuda à Igreja que Sofre já tem um programa preenchido, Exato. Já a começar na próxima quinta-feira com a apresentação cá na Sociedade de Geografia deste relatório. Exatamente. A apresentação deste relatório é pretexto para trazermos 2 convidados ao nosso país, de 2 destes países que são um dos mais focados neste relatório, portanto, do Iraque e da Síria. Vamos ter um bispo do Iraque, de Erbil, da zona do Kurdistão, que está exatamente a lidar, desde há 2 anos, com todas estas pessoas, principalmente a comunidade cristã que fugiu da planície do Nive em agosto de 2014, e que nos vai dar a sua perspectiva do que é que está hoje, como é a situação da liberdade religiosa no seu país e, em particular, da comunidade cristã. Ele vai estar na quinta-feira, às 16 horas, na Sociedade de Geografia. Exatamente, e, portanto, todos os que nos estão a ver que queiram participar e ouvir o seu testemunho, será muito importante e que estejam presentes. Também integrado nesta semana sobre liberdade religiosa, como vamos andar por várias partes do país, convidámos também a irmã Guadalupe, da Síria, portanto ela é uma irmã argentina, mas que viveu na Síria até há cerca de 1 ano, 2 anos, 1 ano e meio, e esteve em Alepo, exatamente, e está neste momento no mundo, a tentar dar a conhecer o que é que efetivamente se passa, porque infelizmente nos nossos meios de comunicação social há uma visão do que se está a passar, mas não temos toda a informação. E o nosso objetivo de facto é este, é ouvir alguém que está a viver nestes países, alguém que está a passar diariamente por todas estas dificuldades e alertar-nos e dizer que há outra perspectiva do que se está a passar. E isso é extremamente importante e é esse o nosso grande objetivo de facto, é trazer estas pessoas para que os nossos benfeitores, a sociedade portuguesa, possa ouvir da primeira voz o que é que se está a passar efetivamente. Portanto, outra perspectiva do que se passa efetivamente nestes países. E eles vão andar connosco, portanto, para além daqui de Lisboa, desta apresentação do relatório no próximo dia 17, também vamos estar no Porto, vamos estar no Estoril, vamos estar aqui em Lisboa, portanto, vai ser um conjunto de atividades que queremos, de facto, alertar para a sociedade o que se está a passar nestes 2 países em concreto. E notam que há interesse e capacidade de mobilização nas nossas comunidades cristãs? Sim, em particular com estas 2 visitas, estes 2 testemunhos, porque está a viver num país que temos ouvido e estamos a assistir agora à tomada de Mossul e todo este desenvolvimento militar que está a acontecer no terreno e, portanto, as pessoas estão muito interessadas em saber o que é que se está a passar e depois, por outro lado, também da irmã Guadalupe, que todos nós já ouvimos o seu testemunho na internet, não é? Que andou a correr por todo o mundo e, de facto, ela tem um testemunho fortíssimo daquilo que as comunidades estão a viver em Alepo, que é uma cidade mártir, que temos vindo a observar a destruição total. É também uma cidade em que tem havido uma fuga de milhares e milhares de pessoas desta cidade e a comunidade cristã, mais uma das vezes, é a comunidade que mais fugiu de Alepo, exatamente por causa da situação que vivem entre grupos radicais e que não permitem que alguém de uma comunidade, de uma religião diferente, continue a viver no seu país, na sua terra, onde toda a sua família viveu, porque estes cristãos não são
ocidentais, não são europeus, são árabes com uma religião diferente. E, portanto, o seu lugar é ali e nós temos que ajudar, de facto, nesta defesa desta comunidade que precisa da nossa ajuda. Certamente, muito obrigado. Obrigada eu. Pela sua presença aqui entre nós, muito obrigado. A liberdade religiosa ausente de muitas regiões do globo e substituída mesmo por casos de perseguição centrados maioritariamente no cristianismo. Lembro que mais logo ainda pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia, é na Antena 1 a partir das 22h45. Tenha então uma boa tarde, até amanhã, se Deus quiser.